Em nome de Jesus, amém. Abra comigo lá, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Vamos ler poucos versículos. Capítulo de número 2, versículo 22, ou melhor, 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 23, diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombando dele diziam: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém. Podeis assentar, queridos. Estava uns dias atrás lendo um livro, e no decorrer da leitura deste livro veio esta passagem ao meu coração. Hoje durante o dia, orando, pesquisando, fazendo algumas anotações, achei por bem compartilhar com os irmãos um texto bem interessante. Nós não vamos aprofundar uma exegese sobre cada um dos detalhes deste texto, mas quero fazer uma aplicação para a nossa vida devocional, nossa vida espiritual, de algo que o Senhor nos fez sentir. Para começar, este é um momento especial em que Eliseu assume a sucessão do ministério profético de Elias, que nós até já falamos em algumas terças que passaram. Momento que Eliseu vai dar continuidade a este chamado ministerial tão especial, tão maravilhoso, que o Senhor concedeu a ele. Logo após ele ter a experiência de ver Elias ser tomado de si, ser levado, efetuou milagres, purificou água, e aí chega neste momento que ele está subindo a Betel. Para nós entendermos um pouquinho sobre esta cidade de Betel, é interessante nós voltarmos no tempo, pelo menos uns 100 anos antes desta ocasião aqui, em que acontece a divisão dos reinos, reino do norte e reino do sul. Você lembra que Salomão, depois de morrer, o seu filho Roboão teve a ingrata situação de presenciar uma divisão do reino. Era algo que já estava profetizado, e se nós acompanharmos na Bíblia, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11 e 12, vai relatar exatamente essas questões. No capítulo 11, é profetizado para Salomão a respeito da divisão do reino. No finalzinho do capítulo 11, relata sobre a morte de Salomão. No capítulo de número 12, fala então sobre a divisão do reino, entre o reino de Judá e as 10 tribos, o reino do norte ou o reino de Israel. Elias e Eliseu são profetas que profetizam principalmente no reino do norte, o reino de Israel. Procurando ali os contemporâneos, encontrei o nome de Joel, talvez Obadias, que profetizaram no reino do sul, que era o reino de Judá. Mas lá atrás, quando houve a divisão dos reinos, algo que o Senhor já havia profetizado, mas guardou de realizar aquilo durante o reinado de Salomão, aconteceu então no reinado do seu filho. O Senhor permitiu que ficasse uma tribo fiel, que é o reino de Judá, mas executou o seu juízo, e Jeroboão que toma então o controle ou o reinado sobre as 10 tribos do norte. Quando Jeroboão vê que havia um ponto importante que levaria o povo até Jerusalém, ele institui 2 locais de culto, que aqui começa então a história da cidade de Betel, que é o que nós estamos citando aqui. Se você abrir comigo lá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 26, eu vou ler alguns versículos rapidamente, que diz assim,
E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor que está em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, que é o rei de Judá. Então me matarão, tornarão a Roboão rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Fez Jeroboão a festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Então veja, 100 anos, mais ou menos 100 anos, aproximadamente, 100 anos antes do que nós lemos aqui, que Eliseu está a caminho de Betel, aconteceu essa divisão do reino e essa instituição de e Dan, que é a história dessa. Aqui, neste relato que nós lemos, esses versículos, fala que Jeroboão fez o que estava no seu coração, não era uma direção de Deus. Inclusive vem a reprovação divina. Se nós lermos ali o capítulo de número 13, há a profecia contra o altar de Jeroboão. Na sequência do capítulo 13 tem outras situações, inclusive do profeta, né? Um profeta que usa de engano, um profeta que acaba morrendo por causa do engano. Enfim, a cidade de Betel está como uma cidade de abominação. Era um centro de apostasia para Israel. Não era uma cidade que tinha um bom histórico. Era uma cidade que se adorava a Deus de uma maneira errada, que concorria com a adoração correta. Uma cidade que talvez nós podemos comparar com a nossa vivência atual neste mundo como um todo. Não somente a cidade de Joinville, mas ao mundo, à sociedade atual. Betel, um ponto principal da apostasia de Israel. Quando ele está a caminho de Betel, Eliseu está a caminho de Betel, aparecem esses moços para caçoar, para zombar do profeta. Veja que se até os moços, até os rapazes ou adolescentes em algumas traduções, zombam de um profeta, de um homem de Deus, entende-se que a visão daquela cidade para com respeito às coisas sagradas estava deturpada. Se até as crianças que têm o máximo respeito, ou os adolescentes que têm o máximo respeito, tratam de uma maneira de desvalorizar, então o povo também seguia nesta linha de não valorizar o ministério profético, e ao desvalorizar o homem de Deus, o ministério profético, eles estão desvalorizando o próprio Deus. Eles estão zombando do próprio Deus, um desrespeito contra o profeta, uma afronta contra o Senhor, uma afronta direta contra o próprio Deus. Betel tem estas circunstâncias, então. É citado em outros momentos, mas o que marcou é este momento do ponto de adoração, do ponto de apostasia. E aqui que eu já quero aplicar a primeira verdade para nós prestarmos atenção. Nós precisamos ajuda de Deus e discernimento de Deus para nós sabermos em que cidade nós estamos ou em que ambiente nós estamos. Se é um ambiente que adora a Deus de verdade ou adora a Deus de uma maneira errada, desvaloriza o que é sagrado e tenta inclusive minar a autoridade de aqueles que são levantados por Deus. Se nós abrirmos os olhos e olharmos ao nosso redor, nós veremos que nós estamos inseridos em uma cidade de apostasia, uma cidade de contrariedade ao Evangelho, um mundo contrário às coisas de Deus. Todo um aparato ideológico, influência maligna para minar os valores cristãos, para contrariar aquilo que a palavra ensina, aquilo que nós defendemos, cremos e pregamos.
Nós estamos neste ambiente, precisamos desse despertar do Espírito Santo para não nos acharmos confortáveis. Se Betel é um lugar de um suposto sincretismo, há uma relação direta com o que nós vemos e vivenciamos hoje ao nosso redor. Sincretismo, mistura, coisas abomináveis misturando com o sagrado, isso é muito perigoso. Mas vamos em frente. Betel já entendemos que não era uma cidade das mais abençoadas nesse sentido. Agora fala sobre esses moços. Numa primeira leitura, quando eu lia, principalmente aqui na Almeida Revista e Corrigida, deu a entender que pareciam moços que vinham da cidade que Eliseu estava saindo. Parecia que eles vinham de Jericó, mas não. Lendo em outras traduções, Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Transformadora, tradução brasileira, NTLH, inclusive as notas de rodapé da Nova Almeida Atualizada, deixa claro que são moços de Betel, desta cidade. Por isso eu enfatizei os detalhes sobre essa cidade. Mas são moços que, pela lógica, não são crianças pequenas. Algumas traduções trarão o termo adolescente, outras trarão rapazes ou pequenos rapazes, né? Meninos, nessa que nós lemos aqui, mas são pessoas que já têm uma certa noção. Pelo fato de eles estarem andando sozinhos, fora da cidade, não são mais crianças pequenas, crianças de colo, são pessoas que já têm uma certa noção daquilo que fazem. São os moços. Independente se eles fossem de Jericó ou se eles são exatamente de Betel, como é a ênfase do texto, o fato é que eles estão com má índole. Eles estão zombando do homem de Deus. Eles estão caçoando deste que é o escolhido do Senhor para anunciar juízo, mas também bênção, o profeta de Deus. Esses moços aparecem com uma posição contrária ao que nós cremos, ao Evangelho. Também é importante nós observarmos que se as duas ursas mataram pelo menos 42, então era um grupo meio grande, vamos jogar 50 ou mais, parecido com as notícias que a gente vê aí, que acontece assim, paz nas praias, em outros lugares, e fazem toda a sorte de coisas ruins. Mas era um grupo grande, era uma turba, era um grupo que estava querendo dar cabo do profeta, talvez. A Nova Almeida Atualizada vai dizer que ele estava, inclusive, com certo risco da sua integridade física. Eles poderiam vir até ele para atacá-lo. Tinham idade suficiente para estar fora da cidade, não eram crianças pequenas. Era um grupo grande. Estavam ameaçando a integridade física do profeta. Aqui eu faço a outra aplicação. Nós precisamos pedir graça de Deus para discernir quem são aqueles que estão zombando, caçoando ou perseguindo a igreja. Não podemos ter por inocente o iníquo e nem por iníquo o inocente. E tem muitas situações que é só o discernimento espiritual, é só sendo conduzido pelo Espírito Santo para nós discernirmos verdadeiramente. Nesse caso aqui, eles estavam indo contra o homem de Deus, estavam zombando do homem de Deus. Não era então uma zombaria inofensiva, era algo que ameaçava a sua integridade, era algo que poderia trazer outros acidentes. Mas o que mais me tocou o coração, que justamente eu vim parar nesse texto, é um termo que o escritor John Bevere fala, espírito de intimidação, e foi isso que me despertou. O que esses moços estavam fazendo, além de uma simples zombaria a respeito das características físicas do profeta, não sei se verdade ou não, provavelmente sim, provavelmente era calvo, mas isso não vem ao caso, o fato é o espírito que eles estavam sendo usados, era um espírito de zombaria causando intimidação, e aqui que despertou a minha preocupação e que desejei compartilhar com os irmãos. Espírito de intimidação ou de zombaria, para trazer medo, uma estratégia do inimigo para atrapalhar o andamento da obra e talvez travar o ministério profético do homem de Deus. Se Elias já havia saído de cena, agora era Eliseu que estaria dando continuidade, como um profeta firme, que às vezes profetizava juízo, e muitas vezes,
parece que o inimigo tem uma estratégia para travar esta obra, para impedir esta obra. Esse espírito, essa maneira de trabalhar é uma das muitas estratégias que o inimigo usa para tentar impedir que todos nós sejamos frutíferos e possamos cumprir o ministério que o Senhor concedeu. Parece que o inimigo estava tentando impedir Eliseu de dar seguimento ao ministério profético nessa atitude com estes moços, com estes rapazes. Olha, irmãos, existem hoje muitos crentes travados por causa do medo, de uma intimidação do inimigo, travados por causa do medo de uma zombaria ou de um julgamento externo, exterior. Muitos ministérios, muitos chamados que não conseguiram se libertar. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, o que impediu o servo, o terceiro servo, de multiplicar os talentos, ele mesmo confessou a Jesus que foi o medo. Sei que é o Senhor que cobra onde não planta, e eu fiquei com medo, então enterrei, escondi, não multipliquei. Ele reteve, ele ficou travado por causa do medo. E esse espírito de zombaria nós vemos em outras passagens, outras situações, que nós podemos encontrar um espírito que parece ser o mesmo. Vamos voltar para a própria história de Elias. Se nós lermos 1 Reis 18 e 17, o momento em que Elias se encontra com Acabe, diz assim, sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Elias respondeu veemente nessa situação: não tenho perturbado a Israel, tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, seguiste Baalim. Elias repreendeu, mas quando os ataques se tornam seguidos, às vezes um momento passa pela armadura e alcança o coração e a mente, que é o que aconteceu no capítulo 19. Capítulo 19, quando Jezabel envia um ataque, uma ameaça, Elias sente. Aí ele sente o ataque. E depois que ele sentiu esta intimidação, este medo por uma mensagem proferida por Jezabel, ele começou a travar o andamento do seu ministério profético. Ora, na verdade, ele entrou numa depressão, ele abandonou os amigos, ele se escondeu numa caverna, ele pediu a morte. Foi um momento de grande depressão no ministério profético de Elias, quando esta zombaria, esta ameaça do inimigo, usando a boca de alguém, alcançou o seu coração. O que o escritor que eu citei fala como espírito de intimidação alcançou o seu alvo e quase travou o ministério profético. Graças a Deus que o Senhor encontrou Elias, restaurou, deu ainda a continuidade da tarefa, embora ele não cumpriu toda ela. Ele ungiu Eliseu, e os reis que era para ele ungir ficaram a cargo de Eliseu, não foi ele exatamente que ungiu, mas foi restaurado. O Senhor deu a chance ainda. Mas talvez muitos de nós, alvejados por uma palavra, por esse espírito, por uma zombaria, travamos, aguardamos. A crítica atingiu a mente, o coração, e danificou aquele ânimo, aquela ênfase em fazer, em pregar, em entregar a mensagem. O inimigo, com uma estratégia parece simples, mas conseguiu trazer a dúvida no coração de Elias. Então Eliseu aqui, parece que ele já está vacinado contra isso. Quando ele percebe esse espírito do inferno tentando causar uma trava no seu ministério, ele rapidamente age com veemência, age com contrariedade, não deixa que a crítica alcance o seu coração. Então a terceira aplicação é para que nós busquemos no Senhor uma blindagem espiritual, blindar nossa mente, o nosso coração, para não permitir que zombarias, ameaças, qualquer estratégia do inimigo venha intimidar e trazer medo, travar o andamento da obra, travar a frutificação. E nós cantamos aqui: ninguém pode parar a obra do Senhor. Diariamente o inimigo está usando de diversas artimanhas, estratégias para tentar travar, mas ele não pode. A
palavra nos dá esta verdade, nos confirma isso. E o Espírito Santo testifica nos nossos corações que ninguém pode parar, ninguém pode travar a obra do Senhor. Eliseu foi veemente na sua reação, repreendendo. Poderia ter travado ali, mas ele repreendeu. O mesmo espírito que estava lá sobre Acabe, estava sobre Jezabel, agora parece que está atuando na vida de alguns moços. E eu não quero ensinar você a sair amaldiçoando pessoas por aí, não. Mas ter essa interpretação de resistir à ameaça, à intimidação que é lançada pelo inimigo. Resistir à seta do inferno. Depois que Elias teve a restauração do Senhor, ele também reagiu com veemência. Quer ver? Versículo 9 do capítulo 19, acontece que morrem... é no capítulo 1, né? Capítulo 1 do segundo livro dos reis, acontece que morrem 100 homens. Segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 9. Fogo no céu destrói 100 homens. Eles chegam até com a lisonja, porque queriam levá-lo obrigado. Ele diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Era um ministério de muito ímpeto, era uma interpretação. Agora ele não seria mais acuado pelas ameaças. Nós precisamos ganhar em Deus esta autoridade, esta unção de não sermos acuados pela intimidação, pela zombaria. Que Deus nos dê esta graça. Como eu disse, não para sair amaldiçoando pessoas por aí, mas para sair repreendendo o demônio, repreendendo as afrontas do inimigo. Não é uma quebra de maldição também, é uma atitude de crente fiel, quando o Senhor acrescenta a sua fé e não tem medo da batalha. Repreende. Olha o que diz na palavra do Senhor lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir mesmo. Às vezes precisa mais oração, precisa alcançar em Deus uma maior convicção dos propósitos, do chamado, da mensagem que precisa ser entregue. Eliseu, dá para ver que estava cheio de Deus, e ele colocou nas mãos do Senhor. Ele não foi até, ele colocou nas mãos do Senhor, amaldiçoou no nome do Senhor, deixou para o Senhor agir. Inclusive Judas 1:9 diz assim: Miguel contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, e ele disse, ele não ousou pronunciar juízo de maldição, ele disse: o Senhor te repreenda. Precisamos andar diariamente na condução do Espírito para colocar nas mãos do Senhor. Vem afrontas, coloca nas mãos de Deus, não deixe entrar no coração e na mente. Coloca nas mãos do Eterno. Precisamos estar revestidos com a armadura de Deus. Efésios 6:13, né? Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé, o escudo da fé, vem esses dardos, apaga com o escudo, mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração, súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, primeiro, repreender essas setas em nome do Senhor. Repreende, resiste. Segundo, resiste à zombaria, à crítica, à afronta, para que não alcance a mente e o coração, mas também com a unção do Espírito Santo. Por mais hombridade, por mais poder intelectual que tenha, não vai conseguir argumentar e contrariar na base da racionalidade, da razão. Precisa depender de Deus, correr aos pés da cruz, ser revestidos pela armadura do Senhor, para contrariar. Em Coríntios, quando fala sobre raciocínios falaciosos, na Almeida Revista Corrigida diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Não é a nossa razão, o nosso intelecto, mas é através do Espírito Santo, não são armas carnais, mas são em Deus, vamos destruindo os raciocínios falaciosos, vamos contrariando os conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, ou contra o ministério que Ele nos concedeu. É através do Espírito Santo. Ontem na reunião o pastor falava que não é a imensidão de sabedoria, mas é a busca pela unção, a dependência do Senhor. E eu já citei 4 ou 5 vezes aqui ser conduzido pelo Espírito Santo, que é a nossa temática 2024, vai ser trabalhado bastante sobre isso. Mas é o que nós precisamos, condução e direção do Espírito Santo, andar em Espírito, Gálatas 5:16. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Vem as setas, vem os ataques, vem a contrariedade. Não amar o mundo, João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, amar as coisas de Deus e blindando a sua mente contra estas zombarias, porque a zombaria é baseada em coisas da terra. O que os meninos, os moços, os rapazes atacaram foi o aspecto físico de Eliseu. Foi o seu grau de nervosismo, se teria ira, se iria reagir ou não. Se nós estivermos focados nas coisas do alto, essas coisas não atingem, não atrapalham, não incomodam. Nós mantemos a marcha e seguimos rumo aos céus. Em Atos 19:33... Em 1 João 2:15, foi o que eu citei antes ali, né? Confundi a referência. Então, Eliseu entregou nas mãos de Deus, assim como Paulo entregou Alexandre nas mãos do Senhor, lá em Atos 19:33. Ou melhor, nas cartas a Timóteo. Nas cartas a Timóteo, eu não tenho referência errada. Paulo entregou Alexandre o Latueiro nas mãos de Deus para que fizesse conforme a vontade dele. Ele relatou isso nas suas cartas a Timóteo. Então, não estou incentivando você a amaldiçoar pessoas, mas a resistir os pensamentos, as zombarias, as afrontas, esse espírito de intimidação que traz medo e tenta travar o ministério. Coloca nas mãos do Senhor. A impressão que nós temos no final deste texto que nós lemos, no final do capítulo 2, é que Eliseu nem parou em Betel, ele seguiu. Dali foi para o Monte Carmelo e depois voltou para Samaria, que era a capital política militar do reino de Israel. Ele agiu e seguiu, não parou naquela cidade. Precisamos dessa sabedoria do Senhor também para não pararmos onde não devemos. Quero convidar você para ficar em pé, para nós orarmos por alguns propósitos, tentando aplicar esta interpretação deste texto. Primeiro, quem precisa abrir os olhos para ver e entender em que mundo está, em que cidade está. Estamos rodeados por pessoas que servem a Deus ou estamos rodeados por pessoas apóstatas que vivem em apostasia? Segundo, quem precisa de discernimento para perceber os comentários que têm vindo ao seu coração, se são conselhos construtivos ou são zombaria, se são seta do inimigo para intimidar, para tentar travar o seu ministério, a sua frutificação no reino. Terceiro, nós queremos orar por quem precisa de uma cura na mente ou na alma. Se no meio da caminhada alguma das setas do inimigo alcançou o seu coração. Você estava acostumado a receber críticas e a não dar bola, mas uma delas, essa sentiu. E você ora e não consegue se libertar, e parece que está travando você de desempenhar a função que Deus te chamou. Quero orar por você, para que o Senhor possa hoje curar, tirar com a mão esta raiz, esta cicatriz, esta intimidação. Vamos repreender no nome de Jesus e orar para que todos nós tenhamos a ajuda do alto para resistir às setas, ter a nossa mente blindada, o nosso coração blindado. O Espírito Santo nos leva a olhar para as coisas do alto e então essas coisas da terra não nos atingem.
a zombaria, a crítica, a afronta, a intimidação que o inimigo coloca, nada disso vai fazer você parar. Pode vir à frente, nós vamos orar. Vamos orar por esses propósitos. Se o Senhor falou com você, venha nessa noite. Não é eu que dou a vitória, mas vamos orar e o Senhor dará a vitória. Aleluia. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Já temos o irmão aqui pedindo oração. Se mais alguém desejar, nós vamos orar por você nesta hora. Glória a Deus. Senhor, nós oramos nesta hora pelos teus filhos que vieram à frente. Tu que sondas e conheces os corações, tu sabes, Senhor, aonde foi que a seta penetrou, alcançou a mente, o coração do teu filho. Tu sabes, Senhor, quantas afrontas o inimigo tem lançado, quantas investidas para tentar travar a frutificação e o crescimento espiritual deste servo teu, desta serva tua, deste obreiro, deste líder, deste cantor, deste futuro pastor, evangelista, pregador da tua palavra. Nesta hora pedimos que venha destruir todas as artimanhas satânicas, venha curar esta mente, este coração, para que possa continuar dando frutos e continuar andando no caminho que leva para o céu, cumprindo tudo aquilo que tu tens, Senhor, escolhido, chamado, vocacionado. Nós pedimos, Senhor, que ajude-nos a blindar a mente e o coração, para que jamais sejamos alvo, para que essas setas não alcancem os nossos corações. Todos estejamos blindados, Senhor, fortalecidos na palavra, no Espírito. Desperta-nos para a oração, para a consagração, para o aprofundamento bíblico, para podermos resistir a esses ataques. Abre os nossos olhos, Senhor, para conseguirmos ler o ambiente em que estamos, de modo que não estejamos alheios à situação, mas saibamos que vivemos numa terra que é contrária à tua palavra, e nós somos luz em meio a essas trevas. Senhor, nos dá o discernimento para sabermos quando vem a lisonja, a zombaria, o ataque. Sabermos, Senhor, quando procede do inferno, para repreendermos no ato e o Senhor solucionar a situação. Te agradeço, Senhor, pelo mover do teu Espírito Santo sobre nós, pela vitória que tens concedido nesta noite, em o nome de Jesus. Amém.